Estudo sobre o Evangelho de João, parte 31, 1 de fevereiro de 2024. João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 65. Muitos seguidores partem. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vocês que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. João 6, de 60 a 65. Aprendemos com esses versículos que algumas das palavras de Cristo parecem difíceis para a carne e o sangue. Dizem-nos que muitos que seguiram nosso Senhor por um tempo ficaram ofendidos quando ele falou de comer sua carne e beber seu sangue. Eles murmuraram e disseram: esta é uma palavra dura, quem pode aceitá-la? Murmúrios e reclamações deste tipo são muito comuns. Nunca deve nos surpreender ouvi-los. Eles foram, eles são, eles serão enquanto o mundo existir. Para alguns, a palavra de Cristo parece difíceis de entender. Para outros, como no presente caso, elas parecem difíceis de acreditar e ainda mais difíceis de obedecer. É apenas uma das muitas maneiras pelas quais a corrupção natural do homem se mostra. Enquanto o coração for naturalmente orgulhoso, mundano, incrédulo e apaixonado pela autoindulgência, se não pelo pecado, nunca faltarão pessoas que dirão das doutrinas e preceitos cristãos: estas são palavras duras, quem pode, ouça eles. A humildade é o estado de espírito pelo qual devemos trabalhar e orar. Se não nos ofendermos com o ensino das Escrituras, se acharmos difícil entender algumas das palavras de Cristo, devemos humildemente nos lembrar de nossa atual ignorância e acreditar que saberemos mais aos poucos. Se acharmos difícil obedecer a algumas de suas palavras, devemos humildemente lembrar que Ele nunca exigirá de nós impossibilidades e que o que Ele nos mandar fazer, Ele nos dará graça para realizar. Aprendemos, em segundo lugar, com esses versículos, que devemos tomar cuidado para não colocar um significado carnal nas palavras espirituais. Lemos que nosso Senhor disse aos judeus murmuradores que tropeçaram na ideia de comer sua carne e beber seu sangue. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e eles são a vida. É inútil negar que este versículo está cheio de dificuldades. Contém expressões difíceis de entender. É muito mais fácil ter impressão geral do significado de toda a frase do que explicá-la palavra por palavra. Algumas coisas, no entanto, podemos ver claramente e agarrar com firmeza. Consideremos quais são eles. Nosso Senhor diz: é o Espírito que dá vida. Com isso, ele quer dizer que o Espírito Santo que é o autor especial da vida espiritual na alma do homem. Por sua agência, ela é primeiro comunicada e depois sustentada e mantida.
Se os judeus pensavam que ele queria dizer que o homem poderia ter vida espiritual comendo ou bebendo corporalmente, estavam muito enganados. Nosso Senhor diz: a carne para nada aproveita. Com isso ele quer dizer que nem sua carne, nem qualquer outra carne, literalmente comida, pode fazer bem à alma. O benefício espiritual não deve ser obtido pela boca, mas pelo coração. A alma não é uma coisa material e, portanto, não pode ser nutrida pelo alimento material. Nosso Senhor diz: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Com isso, ele quer dizer que suas palavras e ensinamentos, aplicados ao coração pelo Espírito Santo, são o verdadeiro meio de produzir influência espiritual e transmitir vida espiritual. Pelas palavras, os pensamentos são gerados e despertados. Pelas palavras, a mente e a consciência são agitadas. E as palavras de Cristo, especialmente, são comoventes e vivificantes. O princípio contido neste versículo, por mais vagamente que possamos entender seu significado completo, merece atenção especial nestes tempos. Há uma tendência em muitas mentes de atribuir uma importância excessiva à parte externa e visível, ou fazer da religião. Eles parecem pensar que a soma e a substância do cristianismo consistem no batismo e na ceia do Senhor, em cerimônias e formas públicas, em apelos aos olhos e ouvidos e excitação corporal. Certamente eles esquecem que é o Espírito Santo que dá vida e que a carne para nada aproveita. Não é tanto por demonstrações públicas barulhentas, mas pela obra quieta do Espírito Santo nos corações que a causa de Deus prospera. São as palavras de Cristo entrando nas consciências que são espírito e vida. Aprendemos, por fim, com esses versículos, que Cristo tem um conhecimento perfeito dos corações dos homens e das mulheres. Lemos que ele sabe desde o princípio quem eram os que não creram e quem deveria traí-lo. Frases como essa são encontradas com tanta frequência nos evangelhos que tendemos a subestimar sua importância. No entanto, há poucas verdades que acharemos tão bom para nossas almas lembrar como aquela que está contida na sentença diante de nós. O Salvador com quem temos que lidar é aquele que conhece todas as coisas. Que luz isso lança sobre a maravilhosa paciência do Senhor Jesus nos dias de seu ministério terreno? Ele conhecia a tristeza e humilhação diante dele e a maneira de sua morte. Ele conhecia a incredulidade e a traição de alguns que professavam ser seus amigos familiares. Mas, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou tudo. Hebreus 12:2. Que luz isso lança sobre a loucura da hipocrisia e da falsa profissão de fé na religião. Lembre-se, os culpados de que não podem enganar a Cristo. Ele os vê, os conhece e os exporá no último dia, a menos que se arrependam. O que quer que sejamos como cristãos, e por mais fracos que sejamos reais, verdadeiros e sinceros. Finalmente, que luz isso lança sobre a peregrinação diária de todos os verdadeiros cristãos. Deixe-se consolar com o pensamento de que seu mestre os conhece. Por mais desconhecidos e incompreendidos pelo mundo, seu mestre conhece seus corações e os confortará no último dia. Feliz é aquele que, apesar de muitas enfermidades, pode dizer com Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. João 21:17. Amém. Tem continuação. Senhor, obrigado por tudo. Senhor, abençoe o teu povo, ó Deus,
Tem misericórdia da minha nação, Brasil, que está sendo governada pelas trevas. Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça. Salva a minha nação, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.